Eu creio que o Senhor ele tem nos enchido desde o início desse culto, mas a notícia boa é que a gente vai sendo cheio, e Ele vai transbordando, porque Ele é generoso, em nome de Jesus. E hoje é dia de série nova. Nós vamos aí ao longo do mês de fevereiro andar nessa série chamada We Are the Church. Nós somos a igreja. E ao longo dessa série, a gente vai falar um pouco sobre por que nós somos igreja, o que significa ser igreja, o que o Senhor espera de nós como igreja, quais são os aspectos de sermos igreja, o que nós ganhamos, o que nós damos sendo igreja. O Senhor tem grandes coisas para fazer, porque no final das contas, o Senhor nos colocou para sermos igreja. Essa série, a qual a gente vai falar ao longo de todos os sábados aí de fevereiro, ela foi inspirada, preparada em cima de alguns estudos do pastor Rick Warren, o qual ele fez sobre o seu próprio livro chamado Uma Igreja com Propósitos, no qual ele fala dos propósitos da igreja. É um livro que eu indico muito, é o mesmo autor do Uma Vida com Propósitos. Quem aqui já leu Uma Vida com Propósitos? Esse é um clássico da vida cristã, não é verdade? E esse mesmo autor, ele escreveu então um livro, Uma Igreja com Propósitos, e fez uma série de estudos, o qual a gente se baseou na série dessa semana. Mas no final das contas por que é que mais de 2 bilhões de pessoas, nesse final de semana, hoje e amanhã, mais de 2 bilhões de pessoas estarão se reunindo em igrejas ao redor do mundo? Nada na terra vai reunir mais gente esse fim de semana do que a igreja. Puxa, pastor, é um final de semana especial? Tem alguma coisa diferente? Não, esse é apenas mais um final de semana comum. Acontece isso todas as semanas. A igreja é o grupo que mais se reúne na terra. E, puxa, tanta gente frequenta a igreja todos os finais de semana, por quê? Agora, vamos trazer para a nossa realidade. Por que é que você vem para a igreja todo final de semana? Por que a gente se reúne? Por que é que todo sábado nós estamos aqui na igreja? Qual é o propósito de uma igreja local? Qual é o propósito da família de Cristo? Será que há necessidades na nossa vida que a gente só vai encontrar a resposta aqui na igreja? Ao longo dessas 4 semanas, a gente vai falar um pouco disso, e hoje a gente quer começar fazendo uma dinâmica aqui. Nós estamos aqui à frente com um grupo de alguns dos nossos líderes de célula. Dá uma salva de palmas para essa galera aqui. E a gente vai começar brincando. Eu vou começar fazendo uma brincadeira com eles aqui, mas você também pode brincar. Então, se você tem papel, você pode escrever no papel aí no seu papel, pode usar seu celular, pode brincar só falando para a pessoa que é o seu vizinho, enfim. É a brincadeira do eu nunca. Então, a gente vai brincar do quem nunca. E eu vou falar, quem nunca fez tal coisa, e aí você vai ter que responder se eu nunca ou eu já, ok? Fácil. O pessoal vai responder aqui na frente, para a gente dar risada deles, mas você pode responder aí, por teu vizinho e tudo mais. Algumas perguntas são bem de líder de célula, outras nem tanto. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Quem nunca esqueceu algum item importante na igreja? Quem nunca? Eu nunca, hoje que eu me dei conta. Cara, na igreja, em tudo quanto é... Olha, alguém nunca... Você precisa me ensinar o segredo, Bel. Porque, cara, eu esqueço toda hora. Inclusive, dia 1º de janeiro, eu preguei no culto de domingo, e eu usei meu iPad para pregar, e eu nunca mais vi ele. Então, se alguém achou um iPad por aí na igreja, é meu, eu estou procurando ele. Ok. Quem nunca mudou de líder? Escreve aí. Olha aí. Tem um pessoal que nunca. Ok. Agora vamos lá. Eu nunca namorei alguém da igreja. Muito bom.
Olha aí. O pessoal, eu nunca com uma lagriminha assim, tá ligado? Eu nunca marquei tempo com liderado e esqueci. Olha aí, ó. Eu nunca dormi na igreja. Nossa. Olha aí. O Jackson, inclusive, tocando teclado. Estamos falando aqui. Eu nunca tomei banho na igreja. Tem um vestiário aqui, para quem não sabe. Olha aí, ó. Aqui tem a galera. Ok. Eu nunca deixei para preparar a mensagem da célula para o dia da célula. Ah, quem nunca? Até a Bel, já. Ô, louco. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu nunca me alegrei num sábado para vir para a Rede Jovem. Eu nunca me alegrei. Ou seja, eu já me alegrei. Dá uma salva de palmas pro pessoal aí. Participou com a gente. Muito bom. Galera, tem um monte de coisa que a gente vive na igreja. A igreja é um ambiente onde a gente constrói memórias. A igreja é um ambiente onde a gente constrói amizades. A igreja é um ambiente para a gente viver família. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma instituição. A igreja não é essa construção que você está vendo aqui. A igreja não é um lugar ao qual eu vou. A igreja não é um evento ao qual eu participo. A igreja é uma família espiritual a qual eu pertenço. Abre sua Bíblia comigo em Atos 2. Atos 2. Atos 2, nós vamos ler os versículos, agora versículos 41 e 42. Deixa eu liberar o pessoal para sentar nos seus lugares. É que assim, eu por um momento, eu fiquei, assim, sem saber, porque tá legal a companhia, tá ligado? Não vou, tipo... Aí tá bom, galera, até o Udi, eu vou sentar aqui do lado do Udi, eu vou pregar aqui com você, Udi. Eu peço sempre para ter tecladista, não é pela música, é pela companhia, por não ficar sozinho aqui. Vocês estão de yoga, isso? Não vão descer, deixa a Tari que cuide das crianças. Atos 2, 41, 42 e também vamos ler depois o 46. Diz assim, ó, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o versículo 46 de Atos 2 diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Esse é um texto que está falando do início da igreja, está falando das raízes da igreja, está falando da formação, está falando daquilo que a Bíblia pensa, do que é ser igreja. Se a gente vai falar que nessa série We Are The Church, nós somos a igreja, nós precisamos entender o que Deus pensa, o que é ser igreja, para que a gente possa cumprir esse desejo de Deus. Quantos aqui você gosta de cumprir os sonhos de Deus, de agradar o coração de Deus? Então, para agradar o coração de Deus, nós precisamos buscar na Bíblia entender o que é ser igreja, a fim de que a gente possa ter certeza de que a gente está agradando o coração dele, cumprindo o sonho dele, de quando ele sonhou com a igreja. E desse texto que a gente leu, eu gostaria de destacar algumas palavras. Joga o próximo, por favor, próximo slide. Nesse texto que a gente leu, algumas palavras se destacam: aceitaram, eram batizados, acréscimo, se dedicavam, partiam o pão, compartilhavam. Tem umas palavras-chave aqui que vão dando uma dica sobre aquilo que nós somos como igreja.
Sabe, sempre que a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa conversar com a Bíblia, cavocar a Bíblia, deixar que a Bíblia fale com a gente fazer perguntas para a Bíblia. Eu estou desde o início de janeiro, estudando Atos. Já desde o início de janeiro eu senti que a gente precisava pregar sobre isso na Rede Jovem. Então eu estou estudando o livro de Atos, eu estou em Atos 4. Desde o início de janeiro eu estou agora em Atos 4. Eu tenho tentado cavucar, entender, fazer perguntas, meditar, orar a Bíblia, orar os versículos. Faça isso, ore os versículos. Você que é um músico, cante os versículos da Bíblia, porque quando a gente ora, a gente fala em voz alta, esses textos eles vão falando conosco. E algumas coisas têm falado. Então, olhando essas palavras-chave sobre o que é ser igreja, a gente vê aqui alguns nortes, algumas luzes que vão guiando, iluminando o caminho para que a gente possa andar e cumprir o propósito de Deus, de quando Ele nos chamou a sermos igreja. E colocando isso tudo junto, estudando um pouco, chega numa definição do Rick Warren sobre o ser igreja que eu achei muito interessante. Uma igreja é um grupo de crentes batizados que se uniram em um compromisso de ajudar uns aos outros a cumprir os propósitos de Deus para as suas vidas. Olhando ali aqueles versículos que definem o que é ser igreja, a gente entende que quando a gente se reúne como uma família, cumprindo um compromisso, fazendo um compromisso, olha, temos um compromisso de ajudar uns aos outros, a gente cumprir o propósito de Deus, a gente vai vivendo o ser família, vivendo o ser igreja. Perceba que em nenhum momento do texto bíblico fala sobre pessoas perfeitas. Em nenhum momento do texto bíblico fala sobre um grupo que só agrada uns aos outros. Pelo contrário, a Bíblia fala ali em Atos 2 que eles perseveravam na comunhão. Você só precisa perseverar em algo que você tem muito desejo de desistir. Uma pessoa só precisa perseverar em fazer academia, porque todo dia ela tem preguiça de ir para a academia. A pessoa só precisa perseverar em fazer uma dieta, porque todo dia ela está com vontade de comer doce. A pessoa só precisa perseverar em fazer algo, o qual naturalmente ela teria o desejo de não fazer aquilo. Então a Bíblia está falando que nós precisamos perseverar em ser igreja. Significa que muitas vezes não vai ser fácil. Quem é que você tem família? Espero que todo mundo. Você sabe que viver em família te exige muitas vezes você ter que perseverar. Perseverar em amar o seu pai, perseverar em perdoar um irmão, uma irmã que mexe nas suas coisas, perseverar em explicar pela 13ª vez para sua mãe como que faz aquilo no computador, aquela configuração da TV, aquela coisa simples. Você precisa perseverar em explicar para eles como filtrar as mensagens do WhatsApp que não tem nada a ver. Perseverar. Ser família fala de perseverar, ser igreja fala de perseverar num compromisso de ajudar uns aos outros. Amados, não existe igreja sem compromisso. Não existe igreja sem aliança. Na real, a igreja é o resultado do compromisso de Deus para comigo, para com você. A igreja foi o fruto da aliança feita por Jesus na cruz. Por isso a igreja, o ser família, o estar junto, vai pedir de nós muitas vezes compromisso, aliança, olhar um para o outro. Esse é o propósito da igreja, te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Mas, deixa eu falar uma coisa, por que eu quero ser parte da igreja? Por que eu vou pagar esse preço? Por que eu vou perseverar para ser parte desse grupo de pessoas? Por que eu vou me comprometer, fazer uma aliança em ter essa família que nem é a família a qual eu nasci? A família que eu nasci, eu não tive escolha. Agora, eu vou escolher entrar para uma nova família que vai me dar trabalho, que vai me exigir perseverança. Por que eu vou fazer isso? Porque a igreja é o grupo mais importante da terra.
deixa eu falar uma coisa que é um fato: a igreja é o grupo mais importante da terra. Eu vou falar rapidamente aqui uma base teológica que vai servir de base para todas as próximas mensagens. Mensagem da semana que vem, a outra, a seguinte, e para a gente embasar toda nessa série no texto bíblico. Então, se você é rápido de Bíblia, você vai abrir rapidamente comigo. Se não, você ouve, anota, escreve, presta atenção. Mas a gente precisa entender na Bíblia o que a Bíblia fala do ser igreja, porque é nisso que a gente vai se embasar, na palavra de Deus. Quantos creem que é sábio basear tudo que a gente faz na palavra de Deus? É isso aí, isso é sábio. 1 Pedro 1,3 fala o seguinte: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse texto então de 1 Pedro, ele está falando que pela misericórdia, aqui a versão da NVI fala, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo. O termo grego original do termo regenerou é o termo anagenal, na tela. Anagenal. Anagenal significa nascer novamente, ser gerado pela segunda vez. Então, a gente poderia ler que bendito seja Deus, conforme sua grande misericórdia, Ele nos fez sermos gerados pela segunda vez, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Tendo isso em vista, a gente vê que o Senhor, na sua misericórdia, Ele me fez nascer novamente. Todo nascimento leva a pessoa a ter uma família. Você, quando você nasceu lá no hospital, você foi para o braço da sua mãe, pronto, naquele momento você foi lhe dado uma família. Você pode não gostar da sua família, você pode ter brigado com a sua família, você pode ter até feito documentos falando que você não quer mais a sua família, não importa, o seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seus irmãos são os seus irmãos, está no seu sangue, o seu DNA jamais vai negar a sua família. Então, o nascimento biológico me dá uma família biológica. Logo, o nascimento espiritual me dá uma família espiritual. Esse termo aqui no grego não é à toa que a paráfrase da Bíblia, chamada Bíblia Viva, ela descreve esse versículo de 1 Pedro 1,3 da seguinte forma: nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Quantos aqui você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus e declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta sua mão. Então, de acordo com a luz bíblica, no dia que você fez isso, você nasceu de novo. É isso que Jesus pregava, que convém que eu venha nascer de novo. A partir da hora que eu nasci de novo, todo nascimento gera uma família. E ao nascer, eu fui colocado na família espiritual. O nascimento espiritual me dá uma família espiritual, está no meu DNA espiritual. Portanto, quer queira ou quer não, eu sou parte da família espiritual, da família de Deus. E amados, nós temos falado aqui na Rede Jovem, você vai ouvir isso muitas vezes, a gente tem falado desde o final de dezembro, falamos em janeiro novamente. Nós cremos que esse ano de 2023 é um ano de maturidade para a Rede Jovem. Nós cremos em jovens maduros, jovens que andam em maturidade, jovens que têm uma vida cristã madura, que são maduros na palavra de Deus. Ser uma pessoa madura é ser alguém que não fica brigando contra fatos. Um filho maduro, ele aprende a reconhecer os lados positivos e negativos dos seus pais e a desenvolver um bom relacionamento com seus pais. Um irmão maduro é um irmão que consegue sobrepor as diferenças, as desigualdades que tem com o seu irmão, as picuinhas, para desenvolver um bom relacionamento com o seu irmão.
ser um crente maduro é ser alguém que aprende a sobrepor as dificuldades, os problemas, os lados negativos da sua família espiritual chamada igreja, e a desenvolver um relacionamento saudável com essa família espiritual que é a igreja. A igreja é a família de Deus, e ao nascer de novo, eu ganhei parte nessa família. A igreja é a razão pela qual Deus criou o universo. Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O universo foi criado para que Deus formasse a sua família. Isso está expresso lá no Éden, mas isso está expresso desde a obra de Jesus na cruz, o qual ele morreu e ressuscitou, para que todos nós fôssemos da família de Deus. Então pense, tudo o que há, as galáxias, as estrelas, os planetas, as leis da física, todo o sistema biológico, cada reação química que acontece no nosso corpo, em toda a natureza, tudo isso foi formado, porque Deus olha e fala: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e Ele cria a família dele. A igreja é o alvo da criação de Deus, é a expressão do desejo de Deus de ter essa família. Jesus morreu pela igreja. Efésios 5, 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Jesus morreu naquela cruz para se entregar pela sua igreja. Ele sacrificou a si mesmo, para que eu e você pudéssemos estar reunidos aqui essa noite. Quem aqui experimentou da presença de Deus durante o tempo da adoração? Quem aqui foi tocado por Jesus e percebeu que o Espírito Santo estava passeando nesse ambiente, nesse lugar? Havia um rio, na verdade. Sabe por que isso acontece? Porque Jesus morreu na cruz, para que essa noite nós, e para que esse final de semana, mais de 2 bilhões de pessoas pudessem se reunir, e o véu está rasgado, os céus estão abertos, e a presença, a sala do trono está com as portas abertas, e a gente pode adentrar. A igreja é o alvo da obra da cruz de Jesus. Ele morreu pela sua igreja, é o que está escrito em Efésios 5, 25. A igreja durará para sempre. Efésios 3, 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha, quanta coisa já mudou desde que Jesus morreu e ressuscitou. Toda a tecnologia, toda a sociedade, toda a maneira de se organizar, de se comunicar, impérios se levantaram, impérios caíram, modas foram e vieram, houve perseguição, houve cristãos sendo esmurrados, pendurados em postes e queimados, houve tanta coisa, a Bíblia foi proibida em tantos lugares, ainda assim a igreja permanece. E deixa eu te contar uma coisa: ser parte da igreja é você ser parte de um grupo que você sabe que vai durar para sempre, porque o próprio Senhor Jesus cuida da sua igreja, porque a Bíblia profetiza que a igreja durará para todo sempre. Jesus profetizou o sucesso da igreja. A igreja, ela não avança, ela não conquista, a igreja não prospera porque a igreja é muito boa, porque tem algum líder que vai muito bem, foi levantado alguns homens de Deus naquela geração e é isso que vai fazer a igreja ir bem. Não, a igreja teve seu sucesso profetizado por Jesus. Mateus 16, 18 fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Como é bom ser parte de uma família a qual o próprio Jesus profetizou que nada iria segurá-la, detê-la, retê-la. Pelo contrário, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Logo, quando eu estou andando em igreja, quando eu decido ser parte dessa família, quando eu decido estar debaixo dessa cobertura, desse teto, eu estou decidindo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. O Senhor profetiza que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida através da bênção da igreja, através do ser parte dessa família, a família a qual Ele ama, a família a qual Ele se entregou. A igreja abençoa todas as nações da terra, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Através da igreja, todas as nações serão abençoadas. Esse é o plano de Deus, desde a criação, desde a fundação do mundo. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Essa era a palavra de Deus sobre Israel. O problema é que o povo de Israel acreditava só na primeira parte da promessa, que era: vocês são o meu povo, e através de ti eu abençoarei todas as nações da terra. E eles ficaram só: nós somos o povo de Deus. E eles se fecharam na primeira parte da promessa, na parte da promessa que falava que eles eram um povo exclusivo, um clubinho, e ficaram nessa: não, somos só nós, só Israel. Eles esqueceram da segunda parte, da parte onde eles iam abençoar todas as nações da terra. Tanto é que quando eu estou estudando ali Atos, e a gente vê ali o processo de Deus no livro de Atos, para levar a igreja a entender que não era apenas um grupo para os judeus. Primeiro, eles, na primeira parte do livro de Atos, eles se fecham achando que o Espírito Santo, que tudo aquilo que Jesus estava enviando para eles depois de ser ressuscitado, era apenas para os judeus, os que viviam em Jerusalém, os prosélitos, aqueles que estavam em outras cidades. Depois, eles começam, na segunda parte do livro de Atos, começam a aceitar que o Espírito Santo também é derramado sobre aqueles que não eram judeus, também sobre os gentios. E aí a gente vê o terceiro livro de Atos, a igreja entendendo o seu real propósito, que é: eles são um movimento para ir até todas as nações, para ir aos gentios, não apenas para aceitar os gentios, não apenas para aceitar os pecadores, mas para se movimentar e ir até os pecadores. Cadê o Luan? Cadê o Luan? Tá de pé lá, olha, te peguei no pulo. Nossa! Levanta a mão e fala: eis-me aqui, Senhor. É por isso que eu estou de pé. O Luan, na hora do louvor, ele trouxe uma palavra que ele sentiu para a Rede Jovem, que ele sentia que o Senhor estava levantando. Eu vou fazer mais ou menos do que eu lembro, depois você me escreve, mas era algo como se o Senhor estava levantando evangelistas, já tinha dado ferramentas, só que muitos dos jovens aí não estavam usando essas ferramentas, e tinham esquecido de vir trazer essas ferramentas para serem amoladas pelo Senhor. Então era tempo de a gente trazer as nossas ferramentas, para que o Senhor amolasse as nossas ferramentas, para que a gente pudesse ser usados, e tocar e evangelizar. Era uma palavra muito voltada para evangelismo. E eu creio que isso tem tudo a ver com esse processo do amadurecimento. Agora você vai, é isso. Já falei de você, tudo bem. Eu creio que isso faz parte do amadurecimento de nós como igreja. Porque a Bíblia fala que através da igreja, todas as nações da terra seriam abençoadas. O maior privilégio na vida é ser parte da igreja de Cristo. Amados, não tem nada, nenhum presente maior do que eu ser chamado. Eu sou da família de Deus. Eu não sou descendente de um rei aqui da terra. Eu não tenho a herança de uma pessoa muito rica aqui de Curitiba. Eu não sou
convidado para as festas da alta sociedade. Talvez você está aí, você tem tudo isso que eu falei. Ainda assim, ainda que você tenha tudo isso que eu descrevi, isso tudo é como um grão de poeira no meio do deserto, comparado ao ser chamado filho de Deus, ao ser parte da família de Deus, ao me assentar na mesa do dono do universo. O universo está na palma da mão dele, e do lado dele está o Tiaguinho sentado falando: passa o sal, por favor. Tem privilégio maior do que esse? O maior privilégio que eu e você temos é de sermos parte da igreja de Cristo. Então é importante nós entendermos toda essa base bíblica para tudo aquilo que a gente vai construir hoje e nas próximas semanas sobre o ser igreja. Ok, agora, o que acontece quando eu sou igreja? O que acontece na minha vida? Quais são os sinais? Quais são os resultados? Quais são os frutos? Porque a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, o ser parte da igreja vai me dar características, vai me dar qualidades, vai me dar benefícios que podem ser vistos na minha vida. Então eu vou listar algumas dessas qualidades, dessas características do ser igreja. Eu gostaria que você não ficasse olhando para a vida do irmão, falando: isso daqui, aquele irmão tomara que esteja ouvindo. Na vida daquela irmã ali, acho que... Não, são coisas para a gente olhar a nossa própria vida e falar: Senhor, será que é como, o ser igreja é como, não sei se eu estou com fome hoje, só estou dando exemplo de comida aqui, acho que é os elementos da ceia aqui na minha frente, mas é como se estivesse assentado na mesa, e foi me colocado num banquete, e o que a gente vai falar aqui hoje e nas próximas semanas, são de itens que estão servidos a essa mesa do banquete da família de Deus. E eu quero saber que esses itens estão na mesa, porque talvez tenha algo tão gostoso, tão saboroso, o qual eu poderia estar desfrutando e ainda não estou desfrutando. Quantos querem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor colocou na mesa da família de Deus? Eu quero. Uma família, ser igreja é eu ser família espiritual, e uma família espiritual me leva a focar em Deus. Uma família espiritual me leva a eu olhar para o Senhor. Sabe por quê? Eu e você, no nosso dia a dia, a gente tem tanta coisa tentando tirar os nossos olhos de Deus. A gente vai para trabalhar e a conversa da galera é um monte de coisa que não estão me levando os meus olhos para Deus. Estão me levando os meus olhos para o paredão. Estão levando os meus olhos para quem tá lá no reality show. Eu ligo a TV e os meus olhos estão sendo levados a ver fake news, a ver notícias absurdas, a ver coisas assim que me levam para o desespero. Eu entro no Twitter, eu entro no Instagram, e os meus olhos são levados a ver coisas talvez que me levam para uma tristeza, para uma comparação, para uma depressão, que me diminuem, que me fazem sentir que a minha vida é pequena, de menor valor. Mas a igreja, a família de Deus, é um ambiente que me proporciona momentos de eu olhar novamente para Jesus. Sabe, o nosso relacionamento com Deus não deve depender das reuniões de sábado. O nosso relacionamento com Deus não deve depender de eu estar aqui nesse salão. Agora, o meu relacionamento com Deus não depende disso. Mas todas as vezes, todos os sábados, enquanto eu estou aqui, os meus olhos se voltam para o Senhor, as minhas mãos exaltam a Deus, e há um momento aqui de 2 horas, onde o meu foco está em Deus. E se eu tive uma semana difícil, se eu passei a semana olhando para problemas, se o meu coração ele estava ansioso, se eu estava me sentindo atarefado demais, ou com fardos em cima de mim, quando eu chego aqui na igreja, quando eu chego na hora do culto, quando eu me reúno com os meus irmãos, e a gente começa a cantar, e começa a louvar, e o rio começa a fluir, todo o meu foco vai para Deus. Esse é um benefício que a igreja me dá. Sabe, o Acampasco vai ser muito gostoso.
Hoje teve um vídeo ali falando um pouco mais da chácara, mostrando ali a estrutura da chácara. A gente vai falar sobre, logo a gente vai falar sobre os convidados, sobre as atividades. É tão legal, é tão gostoso, mas sabe qual o aspecto do Acampasco que eu mais curto? E o principal aspecto que eu queria que você já fosse criando expectativa. E se você ainda não decidiu se inscrever no Acampasco, eu queria que você se inscrevesse no Acampasco baseado nisso. Serão dias onde você vai poder dar todo o seu foco para Deus. Lá não tem sinal de celular. Lá você vai se desligar das redes sociais. Você vai se desligar dos seus problemas. Os boletos não vão te seguir até Palmeira. Eles vão ficar aqui em Curitiba. Você vai chegar lá e você vai passar aqueles dias ali na natureza, num ambiente silencioso, com seus olhos totalmente focados em Deus. E quando a gente se separa para focar em Deus, sabe o que acontece? Os nossos olhos veem Deus, os nossos ouvidos ouvem Deus, o nosso coração sente o toque de Deus, e a nossa vida é transformada. Por isso é tão importante nós estarmos em igreja, porque a igreja vai nos proporcionando, são momentos dessa reunião de família. Não sei como que é na sua casa, mas há muitas famílias que tem aqueles momentos daquele almoço especial, daquelas conversas mais profundas ao redor da mesa, e esses momentos de família nos levam às vezes a pensar e refletir de coisas mais profundas do que no nosso cotidiano. Isso é o ser igreja. Ser igreja é um tempo em família, onde nós nos reunimos para experimentar de algo mais profundo. Ter uma família espiritual me ajuda a enfrentar os problemas da vida. Eu vou passar bem rapidamente desse tema, porque esse é o tema da semana que vem. Vai ter uma mensagem que vai se aprofundar nessa área. Mas é tão bom saber que ao meu lado tem pessoas que vão me ajudar a carregar os meus fardos, pessoas que vão me apoiar nos dias da angústia. É tão bom saber que a minha vida, ela também tem sentido para mais alguém. Alguém olha para mim e fala: eu me importo com você. Então, ter uma família espiritual me ajuda a enfrentar os problemas da vida. Ter uma família espiritual fortalece a minha fé. Quando eu estou com irmãos do meu lado, a minha fé é fortalecida. Eu entro num ambiente onde outras pessoas vão cobrir as minhas incredulidades. Quando eu estou numa família de fé, eu estou ouvindo um testemunho. E às vezes eu estou ouvindo um testemunho de alguém falando que venceu um pecado. Aí eu falo: puxa, o Senhor opera e ajuda pessoas a vencer o pecado. Eu creio que também posso vencer o pecado. Talvez você está lá vivendo uma prisão emocional, está enfrentando a depressão, está enfrentando a tristeza, está enfrentando a ansiedade. Algumas semanas atrás a Ellen veio pregar aqui, e ela deu o testemunho dela, de como ela venceu a depressão. E aí você, sentado aí no seu lugar, fala: eu creio que eu também posso vencer a depressão. Você vai vendo às vezes a vida de um irmão que chegou aqui sem perspectiva nenhuma. Ele estava com uma perspectiva de vida péssima, e de repente você vê aquele irmão começando a estudar, a conseguir um emprego, a se vestir melhor, a conseguir uma namorada, a falar melhor, a abrir uma célula. E você vê: puxa, olha, a vida desse irmão está me inspirando a eu crescer, a eu me desenvolver. Eu acho que eu também posso dar próximos passos da minha vida, e a minha fé para mim mesmo começa a crescer. A vida em família vai nos levando a fortalecer a nossa fé. Em momentos onde a gente quer desistir, falar: não vou mais conseguir continuar na caminhada cristã, estou pensando em chutar o pau da barraca. Vem um outro irmão e fala: não, cara, não faça isso, porque um dia eu também estive desanimado, mas olha, valeu a pena continuar, porque depois disso aconteceu isso aqui na minha vida. E a sua fé fala: ok, então eu vou continuar, ora por mim. Quem aqui já pediu oração para alguém? Se algum dia que você estava malzão, estava para baixo, falou: olha, ora por mim, eu preciso que você ore por mim. Levanta a mão, quem já falou essa frase? Ora por mim.
E é bom ter alguém que ora por você. Isso a gente só tem na família da fé. Ser parte de uma família espiritual me dá oportunidades de fazer a diferença. Deus, Ele nos deu a missão de fazer a diferença, de deixar um legado aqui na terra, de conquistar coisas, de abençoar pessoas. Deus nos colocou em nós esse desejo de a gente ajudar o necessitado, de a gente fazer diferença na vida de alguém, de viver aventuras. Os meninos que participaram, naquela quarta-feira, quando a gente fez aquele estudo do livro Coração Selvagem, a gente falou disso, o desejo que todo homem tem de viver aventuras. Isso tudo eu posso viver na igreja. Por exemplo, aqui na nossa igreja local, aqui na CCC, nós estamos construindo uma ONG, que é o Campus Social. Mas mesmo antes da criação formal do nosso campus social, nós já estamos abençoando tantas pessoas. 3 anos consecutivos que a gente levanta pelo menos 1000 cestas básicas para abençoar famílias aqui da nossa região. Essa semana, eu e a Tari, foi essa semana que a gente foi lá entregar a comida para a tiazinha, né? A gente ajuda várias famílias aqui na nossa regional, da nossa região, mas tem uma casa específica que eu faço questão sempre de ir, porque é uma casa que o Senhor me levou lá de uma forma milagrosa, e eu continuo sempre indo lá pessoalmente, abençoar, orar com aquela família. É um senhor e uma senhorinha que moram lá, e é engraçado que assim, todas as vezes que eu vou lá, eu só apareço, eu nunca aviso antes, eu só chego lá, levo lá alimento para ela, vou lá orar, e todas as vezes ela olha para mim e fala: Pastor Tiago, você não vai acreditar, hoje mesmo eu estava orando para que Deus trouxesse o Senhor aqui para me trazer alimento, e você aparecer no meu portão. Então, de duas uma, ou ela ora todos os dias para que eu apareça, ou essa mulher tem o ministério profético e ela não sabe. E todas as vezes é isso. Daí a semana eu fui lá, olha só, estou arrepiada, hoje mesmo eu orei para o Senhor te trazer aqui, e o Senhor te trouxe. Eu falei: é o Senhor que me trouxe mesmo, eu do nada tive essa ideia, vou lá levar alimento. Aí eu orei com ela e tudo mais, e é tão bom saber que eu estou podendo deixar um legado, que eu estou fazendo diferença na vida de uma família. Você tem esse desejo, você tem algo aí dentro do seu coração, que desde da sua infância, você pensava assim: eu quero fazer parte de algo grande. E nas nossas imaturidades, a gente vai tentando canalizar esse desejo do nosso coração em várias coisas. Os meninos normalmente no grande sonho de ser um jogador de futebol. Quero ser um jogador de futebol, eu quero estar no estádio cheio, eu quero ver a torcida falando meu nome, eu quero fazer um gol do campeonato. Mas a gente vai crescendo e a gente vai: não, eu quero ter muito sucesso numa área profissional, e eu quero ser um grande profissional, eu quero ganhar muito dinheiro, e eu quero fazer isso. E daqui a pouco eu quero. Por quê? A gente é muito volátil. Não é isso. É porque dentro de todos nós foi colocado o desejo de fazer parte de algo grande. No seu DNA espiritual, quando você foi formado, quando você nasceu de novo, o Senhor colocou em você um desejo intrínseco, uma necessidade básica de fazer parte de algo grande. Sabe por quê? Porque você nasceu para fazer parte do grupo mais importante da terra, que é a igreja. E através da igreja, nós alimentamos os pobres, nós cuidamos dos refugiados, nós trazemos transformação para a nossa cidade, nós trazemos cultura para a sociedade, nós trazemos pensamento crítico e pensamento inteligente para a nossa realidade. Através da igreja, nós abençoamos todas as nações da terra. A igreja é a instituição mais relevante que anda na terra, porque é algo que o Senhor fundou, o Senhor formou, e esse seu desejo de fazer parte de algo grande é o seu DNA, que o seu pai colocou, de você fazer parte da família dele. E quando eu faço parte da família espiritual, abre as portas para eu fazer a diferença. Sabe,
um dia eu estarei diante de Deus. E quando eu estiver diante de Deus, eu creio que Ele vai fazer duas perguntas para mim. A primeira pergunta foi aquela que Pôncio Pilatos fez: o que fazer de Jesus chamado Cristo? E um dia todos nós estaremos diante de Deus e Ele vai perguntar: o que você fez de Jesus chamado Cristo? E eu vou responder: eu fiz dele o Senhor e Salvador da minha vida. Eu declarei Ele como meu Senhor. E a segunda pergunta que eu creio que Deus vai fazer para mim é aquela que Jesus diz na parábola dos talentos: o que você fez com os recursos que eu dei na sua mão? O que você fez com os recursos que eu deixei com você? E um dia eu vou responder: eu multipliquei esses recursos. O Senhor me deu uma baixa facilidade de falar em público, e pela graça do Espírito Santo eu preguei a muitos. O Senhor me deu uma quantidade pequena de organização, mas eu liderei pessoas, eu liderei ministérios para levar o Evangelho a todos os cantos. E eu vou querer listar os recursos que o Senhor me deu e o que eu fiz com esses recursos. E eu quero olhar nos olhos do meu Pai e ver Ele olhar para mim e falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso do seu Pai? Quantos querem ouvir? Então pense: o Senhor te deu recursos, e os recursos que Ele te deu não foram com o foco de você usar de forma pessoal e egoísta para você mesmo. Foi com o foco de que você use as portas que a igreja te dá, para que você possa manifestar e multiplicar os seus recursos. E para terminar essa mensagem de hoje, a família espiritual me ajuda a viver o meu propósito. Todos nós somos criados com um propósito. Eu quero que você saiba, se talvez você é uma visita, você está aqui pela primeira vez, talvez você está vindo já aqui na igreja algumas vezes, já foi em outras igrejas, mas você ainda não está vivendo com um propósito claro na sua vida. Só através de Jesus nós conseguimos viver um propósito. É só com Jesus que a nossa vida tem sentido. Cara, se você está sentado aqui agora, se você está nos assistindo pelo Campus Live, e aconteceu alguma coisa na sua vida, e você se afastou dos caminhos de Deus, em algum momento você largou aquele desejo que eu falei, que a gente tem aquela vontade de chutar o pau da barraca, quem sabe você fez, falar: quer saber, não quero mais, e você foi andar por você próprio. Você sabe que você pode tentar de tudo aí na vida, pode experimentar de tudo, pode receber tudo aquilo que falam aí fora que traz felicidade. Sempre falta alguma coisa. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você sabe que ainda está faltando algo, porque só em Jesus eu e você temos a plenitude, a vida completa. Só a vida em Deus, só sendo parte dessa família, conectado com o Pai, tendo o Filho aqui ao meu lado, o Espírito Santo me ministrando, só com Jesus eu vivo o propósito pelo qual eu fui criado, porque eu e você, nós fomos criados para estarmos com Jesus. Então, se você está me ouvindo essa noite, e você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, você nunca declarou: olha, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, essa noite, eu quero te incentivar, te animar, te convidar a você fazer essa oração, a você tomar essa decisão: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está me ouvindo aqui essa noite, em algum momento você se afastou, você virou as costas, você saiu do caminho, você falou: não quero mais, você se esfriou, você sabe que está faltando, você está perdendo algo. Essa noite eu quero te convidar a você tomar uma decisão dizendo: eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para os planos do Senhor, eu quero viver o meu propósito. Gostaria de convidar toda a rede jovem a ficar de pé. Não saia do seu lugar agora, não vá no banheiro, não ande pelo salão. A gente está quase acabando, mas esse é o momento mais importante dessa reunião. Nós vamos todos, a rede jovem inteira vai repetir uma oração, declarando Jesus como Senhor e Salvador.
E se no final dessa oração, você está fazendo a oração pela primeira vez, você deseja declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você estava afastado dos caminhos de Deus, no final da oração você vai falar amém, e o amém significa assim seja, eu creio, e essa oração vai ser verdadeira para você. Então eu quero pedir para toda a rede jovem, feche os olhos onde você está, e abra suas mãos como alguém que está recebendo um presente. Repita comigo essa oração hoje, diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Eu quero viver uma vida com propósitos. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero ser parte da família de Deus. Em nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém. Continua com os olhos fechados, mão aberta. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, levanta a sua mão no seu lugar e se apresenta para Jesus. Isso, continua com